Pastor Edivaldo, eu estou sentindo sua falta. Pastor Edivaldo, estou sentindo sua falta, você nunca mais pregou, fica aí nesse descanso sabático. Então vem aqui orar por mim, por favor, a gente sentir, matar um pouco dessa saudade. Vem aqui orar por mim, para que o Senhor possa falar através de mim. Marca logo essa próxima ministração. Já estou aí, né? Amém. Bom dia, irmãos. Graça e paz. A gente passou um tempo bem difícil mesmo. A gente mudou daqui, né? A gente transferiu para outro bairro. Foi um tempo assim, de muita dificuldade. A Mauri está naquele processo já, no auge do tratamento. Os primeiros meses foram muito complicados, mas graças a Deus está estabilizando. Amém? Já está sob controle de todas as coisas, graças a Deus. E ela própria já disse que vai voltar a participar, já dá para vir, tá bom? Ore, mas Deus é muito bom estar com vocês e estarmos juntos. Amém. Levante a sua mão, ou fique em pé, vamos abençoar o amado. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos abençoar Samuel. Amém. Na verdade, nós queremos reconhecer que a tua bênção está sobre ele, porque o Senhor já fez isso, o Senhor já declarou isso, o Senhor já efetuou isso. Nós simplesmente reconhecemos a graça do Senhor na vida dele e reconhecemos que o teu Espírito nesta manhã está sobre ele para trazer sobre nós e para nós a graça do Senhor na palavra, na unção, na revelação. Deus, na bênção que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Nós reconhecemos que o Senhor está neste lugar e que o Senhor tem uma palavra no nosso coração e a recebemos com alegria, em nome de Jesus. Amém. Amém. Não quero falar nada, atrapalhar, mas só para dar um testemunho, pode sentar. A semana passada, pastor Samuel declarou, né, falou sobre as 4 pregações que ele vai fazer. Aí quando ele falou que era sobre o batismo, né, começou, aí eu falei, gente... Eu fiquei pensando, assim, claro que eu orei por ele, sempre a gente ora, né? A gente é meio solidário, os pastores, né? Ora, quando ele falou o tempo, eu falei, gente, ele pediu para a pessoa levantar a mão, só um grupinho. Fiquei pensando, e os outros que estão aqui agora? O que vai ser agora? Vai pregar para um grupinho pequeno, né? Mas, irmãos, assim, como Deus tem sido bom, é um testemunho, né? Não é porque ele está aqui não, mas, irmãos, eu fui abençoado com a palavra sobre batismo, já tendo 40 anos de batizado, né? E uma graça de Deus muito grande sobre isso, porque batismo, da maneira que nós ouvimos, não é simplesmente um ato isolado e nunca mais você vai vivê-lo na sua vida. No batismo é o que nós ouvimos aqui e graças a Deus foi uma experiência maravilhosa. Eu saí daqui edificado, profundamente abençoado com a palavra sobre batismo. Então eu quero testificar isso para os irmãos. Amém? Para dizer da graça, da alegria que eu tenho de estar aqui com os irmãos e sendo abençoado em tudo que o Senhor tem feito e falado no nosso meio. Amém? Graças a Deus. Ufa, ouvi coisas de pessoas que viu a gente crescer, aí dá a gente um pouquinho mais de segurança. Amém? A gente fica nervoso quando vê as pessoas assim sentadas ouvindo a gente. Eu fico. Amém. Então, nós estamos estudando sobre missão. 4 pregações a respeito do mesmo tema. Domingo passado, o tema foi qual é a missão, o que é a missão. Então, a gente aprendeu de uma forma muito mais ligada à essência do que à prática, né, sobre a missão. E hoje o tema será qual é a sua missão, porque no domingo passado nós entendemos qual era a missão de Cristo, entendemos que a missão tem a ver com a missão dele, não tem outra missão, é a missão que Deus estabeleceu para o seu Filho Jesus, e é essa missão que nós cremos e entendemos e seguimos. Amém? Então, nós aprendemos o que é a missão. E hoje nós vamos descobrir qual é a sua missão. Porque descobrimos no domingo passado qual era a missão de Jesus, que é a missão. Até aqui tudo bem? Ok? Hoje nós vamos praticamente ficar em cima de um texto só. Mas nós vamos fazer uma exposição em cima desse texto. Nós vamos
analisar versículo por versículo, para que você compreenda qual a sua missão. Quem lembra qual é o título do domingo que vem? O título do domingo que vem é Como eu cumpro a minha missão. Então, presta atenção. Eu não gostaria de falar com você sobre qual é a sua missão, sem você ter entendido o pano de fundo, a matriz dessa missão. Então, aqueles que não ouviram a pregação do domingo passado, por favor, vai lá no YouTube e ouve depois, para que você não fique descontextualizado. E eu não posso pregar sobre o que eu vou falar domingo que vem, sobre como cumprir a sua missão, se você não entender hoje qual é ela. Então, vamos seguir a sequência bonitinho? Hoje é o dia de você descobrir qual é a sua missão. E quando eu digo a sua, é a sua específica. Você Beto, você Fábio, você Mário, você Jussara, qual é a sua missão? Ok? Tudo bem até aqui? Então eu quero começar fazendo uma enquete. Hoje está transmitindo? Não, ainda não, né? Está só gravando e vai ser colocado depois no YouTube. Pronto, fico mais solto quando não está transmitindo. É maluquice, né? Porque depois vai voar do mesmo jeito, mas sei lá, é psicológico. Quero fazer uma enquete para a gente começar discutindo e entendendo o que é a missão. Deixa eu ver quem eu vou perguntar. Júnior, qual é a sua missão? Ser coordenador de grupo? Ser coordenador de grupo. Tem um grupo na sua casa, é? Ah. Qual é a sua missão, Bruno? Tocar. Tocar? Só tocar. Você faz isso muito bem, né? Só na hora de fazer meus fundos você faz a música tudo igual, mas tudo bem. Deixa eu ver quem mais. Eu vou perguntar. A missão dele é grupo caseiro. A missão do outro é Vitória. Qual é a sua missão, Vitória? Minha missão é cuidar de jovens, porque eu amo isso, é cuidar, é aconselhar, essa é a minha missão. Ô, glória! Cuidar de jovem, tocar, tomar conta de grupo. Quem mais? Eu tenho que espalhar, né, gente? Para não ficar tudo assim. Não... Vou pegar aqui essa do fundo aqui. Qual é a sua missão, Mel? Minha missão é cantar. Eu amo cantar. Quando eu estou cantando assim, eu saio da dimensão. É minha missão. Ô, glória! É forte. Qual é a sua missão, Fabiano? Por enquanto, nenhuma. Nenhuma? Qual é a sua missão, minha irmã? Nenhuma. Nenhuma? Bruno tinha que estar aqui agora para fazer aquela música de tensão. Bom, quer que eu pergunte mais? Ou tá bom? Quer que eu vá até você? Quer Beatriz? Não. Vocês ouviram exemplos? Não, antes de mais nada, deixa eu dizer, gente, está tudo errado. Tudo errado. Todo mundo respondeu tudo errado. Bruno, a tua missão não é tocar. Tua missão não é tomar conta de grupo, não, meu filho. Quem disse que sua missão é cantar? E quem disse que você não tem missão? Eu explico. Essas pessoas responderam errado de propósito, tá bom? Eu chamei elas no meio da reunião e falei, eu quero que vocês respondam isso. Elas não erraram porque elas não sabem, elas erraram porque eu pedi para elas errarem. Eu fiz isso para ficar pedagógico, tá? Então, eu volto a repetir, para que vocês não se equivoquem. Essas pessoas responderam essas respostas porque eu pedi, para criar um contraste, para criar uma pedagogia, para que você entenda qual é a sua missão, ok? Então, tem dois equívocos aqui. Quando uma pessoa, por exemplo, que está envolvido com algum ministério na igreja, como cantar, como tocar, como cuidar de criança ou cuidar de jovens, quando uma pessoa dessa diz que essa é a missão dela, ela está equivocada.
E eles disseram isso porque eu mandei, volto a repetir. Não precisa ficar repetindo mais não, né? Tá bom. Essa pessoa está equivocada. Essa não é a missão dela. E quando uma pessoa que está no Evangelho, convertida, lavada e remida pelo sangue de Jesus, que foi os exemplos que eu pedi para responder Fabian e Jane, assim eu creio que vocês são lavados, remidos e convertidos no sangue de Jesus, amém? Quando essas pessoas que não se veem encaixadas momentaneamente em nenhum ministério na comunidade, dizem que não têm uma missão, elas também estão erradas. Porque você, tendo se convertido, você tendo entrado para o reino de Deus, automaticamente você tem uma missão. Acabou. Mas Samuel, qual é? Porque assim como Fabian, porque assim, eu pedi para Fabian responder aquilo, mas talvez você tenha se identificado ou com o que Júnior falou, ou com o que Vitória falou, ou com o que Jane e Fabian falaram. Assim, eu olhei agora e parece que eu não tenho missão nenhuma. Talvez você tenha se identificado. Então você precisa entender que você tem sim, e hoje você vai descobrir qual é. Ok? Agora, quando você descobrir qual é a sua missão, é que aí a gente vai explicar essa bagunça que eu fiz agora no começo. Combinado? Abra sua Bíblia, por favor, em 2 Coríntios, a segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 5, versículo 15 em diante. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 15 em diante. Aqui vai deixar claro qual é a sua missão. Se você não sabia qual era a sua missão, se você não tinha noção de qual era a sua missão, hoje é impossível você sair daqui sem saber, porque está escrito nessas palavras, nessas letras que vamos ler agora. Só que nós vamos pegar versículo por versículo, porque ela vai falar de bases antes de dizer exatamente qual é a sua missão. Ok? Primeiro versículo, que é o 15, que nós vamos ler, diz assim. Aí, detalhe, eu preciso avisar vocês que hoje, domingo passado foi a essência da missão de Cristo e hoje é a essência da sua missão. Prática efetiva de como desenvolvê-la é domingo que vem. Fica ligado, tá certo? Finca no teu coração isso de hoje, finca lá, porque senão domingo que vem para você vai ser 0. Ok? Versículo 15. E ele morreu por todos, está na NVI aqui? Beleza. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Não olha mais para a Bíblia, olha para mim. Você já acompanhou, você já viu que está escrito isso aí, e eu quero que você ouça eu lendo. Ele morreu. Quem? Está falando de quem? A gente não contextualizou, né? Mas a gente, minimamente andando um pouco no Evangelho, já sabe de quem ele está falando aqui. E ele morreu por todos. Para quê? Para que ele morreu? Isso tudo que eu faço é pedagógico. Pergunta junto comigo. Para que ele morreu? Vai. Para que ele morreu? É uma pergunta? Então eu vou responder. Ele morreu por todos para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos. Mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. O que eu pregaria 4 domingos só sobre esse versículo. Pena que não dá. Esse versículo é muito rico. Mas o que eu quero extrair desse versículo 15, por enquanto, é só que você entenda que Jesus morreu. Lembra que eu falei no domingo passado que Jesus tem um projeto antes da fundação do mundo? Ele criou um projeto e tudo que ele faz hoje está escrito em Efésios. Qualquer coisa que ele faz é pensando nesse projeto?
Eu li o texto com vocês. Tudo que Jesus faz, tudo que ele respira, tudo que ele age, tem a ver com esse projeto e acaba. Ele só pensa nisso. Lembram? Ele só pensa nisso. E aqui ele está dando um passo além. Então, domingo passado eu disse que tudo que ele faz é pensando nisso, e agora está dando um passo além, está dizendo que, inclusive, ele morreu por você com um objetivo: que você não vivesse mais a sua própria vida, mas a dele, por ele. É por isso que a gente canta: porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Lembra dessa música? Porque dele, por ele, para ele. Isso é Bíblia. Isso é Bíblia. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Agora raciocina comigo aqui. Samuel, você está me dizendo, eu quero que vocês me ajudem a fazer uma interpretação gramatical do texto. Quem é bom de português aqui na escola, levanta a mão. Eu nunca tirei menos de 8 em português, desculpa, tá? Só um comentário. Ninguém é bom de português aqui. Tem algum professor de português aqui, não? Eu sei, eu entendo, é que vocês não gostam de levantar a mão para não dizer que se acha, né? Tudo bem. Mas um mínimo de interpretação aqui, eu tenho certeza que você vai concordar comigo. Se eu estiver falando alguma besteira, você levanta a mão na hora. Se o texto está dizendo que ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele, ou seja, resumindo a última parte, para que vivam por ele. Se eu estou dizendo isso, presta atenção se a sentença que eu vou criar agora é verdadeira. Logo, se eu vivo uma vida só para mim mesmo, eu estou automaticamente dizendo: Jesus, então, você não morreu por mim. Estou fora. Não quero a sua morte. Não quero a sua ressurreição. Não está me dizendo nada. É correto ou não é correto dizer isso? Porque ele está dizendo que ele morreu para aqueles que vivem e não vivam mais para si mesmos. Se você diz assim: eu vivo só para mim, então você está dizendo: Jesus, não estou dentro disso. Se você concorda com o texto, não estou perguntando se você concorda que isso é bom, se isso é ruim, mas se você concorda com o texto, diz alto para eu ouvir: sim, eu concordo. Que bom, então dá para a gente caminhar. Agora você viu a gravidade disso? Você sabe o que isso está dizendo? É que se eu acordo todo dia de manhã e o meu projeto tem a ver com os meus anseios, os meus desejos, a minha vida, as minhas conquistas, eu estou invalidando a morte de Jesus na minha vida. Isso é grave ou não é? Se todos os dias, quando você acorda, você só pensa em conquistar coisas, em ter dinheiro, em ter prosperidade, em conquistar coisas que têm a ver com esta terra. Aquele texto que eu li domingo passado, ele é muito interessante, eu não sei se você percebeu. Quando Paulo diz assim: se é só para essa vida que esperamos em Cristo, somos os mais miseráveis dos homens. Eu não sei se você percebeu, Paulo não estava dando um esculacho filosófico. Eu não sei se você sabe com quem que Paulo estava concordando. Esses crentes às vezes precisam ter um pouquinho mais de... Você sabe com quem que Paulo estava concordando? Ele estava concordando, claro. Ele não estava concordando porque ele é anterior e ele tinha nas mãos a palavra da vida. Mas o que Paulo estava dizendo era a mesma coisa que um cara chamado Karl Marx disse. Karl Marx, eu estava conversando com uma irmã ontem sobre isso no WhatsApp. Karl Marx disse uma frase muito interessante que os crentes odeiam. Odeiam. Aliás, você sabe que crente e Karl Marx parece que não se dá muito bem, né? Não gostam. Porque Karl Marx disse assim, que a religião era o ópio do povo. E eu já vi pastores pregarem sobre isso, dizendo que Karl Marx era um ateu, que não sei o quê. Karl Marx estava certo. Pronto, falei. Ele estava certo. Eu não estou dizendo com isso que eu concordo com tudo que Karl Marx disse. Não sou marxista. Não sou. Aliás, eu odeio o marxismo cultural. O marxismo cultural para mim é a praga. Mas isso é outra história, nós estamos nisso outro dia. Presta atenção. O que Karl Marx estava falando é o que está escrito nesse texto que eu acabei de citar.
é que as pessoas usam, você sabe o que é ópio? Ópio é aquela substância que as pessoas tomam, é uma droga, para fazer a cabeça, para aliviar, para, sabe, viajar. Então, o que ele estava dizendo é que as pessoas usavam a religião como uma fuga, como um ópio, como uma válvula de escape, como algo para poder aliviar as suas tensões e as suas agonias e as suas angústias. Que as pessoas usavam a religião para trazer para si respostas às quais elas não conseguiam lidar, para tirar de si as agonias da vida, ópio. E ele estava falando a verdade, porque o que Paulo disse é, filho, se você espera em Cristo, veja que ele não diz assim, veja que ele não diz assim, se você só quer saber de viver a sua vida, se você só quer saber de procurar dinheiro, se você só quer saber de trabalhar, se você só quer saber de conquistas terrenas, ele não diz isso. Ele diz se você espera em Cristo. Ele bota Cristo no meio. Você percebeu isso, não? Ele diz assim, se você espera em Cristo só para esta vida, ou seja, ele está falando para crente, ele está falando para a gente que vai para a igreja, levanta a mão e diz, eu espero em Ti, Senhor. Ele falou, tá bom, você espera em mim? Ele está falando para pessoas que dizem, eu sou cristão, eu falo, eu oro, eu leio, eu vou para o grupo e tal. Ele está falando assim, vocês, se estão me buscando apenas para satisfazer as suas questões aqui, você é o mais miserável dos homens. Vixe! E eu vejo as pessoas usarem esse texto para as pessoas que não querem nada com Jesus, não querem só saber de enriquecer. Não, está falando para crente. Ele está falando para o cristão que entrou para a igreja, mas parece que a vida dele só se resume em si mesmo. Ele usa Jesus como o gênio da lâmpada, que ele esfrega e tem que, por domingo, satisfazer 3 desejos. 3 não, né? Que esse gênio já evoluiu, a gente quer 10, 15, 30. Então, se essa é a sua vida, mesmo que você esteja em Cristo, mesmo que você seja um cristão, você é o mais miserável dos homens. Sabe por quê? Porque ele morreu para você não viver mais para si mesmo. Eu não estou dizendo aqui com isso que nós temos que ser franciscanos, que agora a gente tem que largar tudo, agora a gente vai botar roupa de hippie, a gente não precisa trabalhar mais, não estou dizendo nada disso. É digno sustentar a casa, é digno buscar ter uma qualidade de vida, é digno buscar ter conforto, tudo isso é digno. Mas isso deixa de ser digno quando eu só vivo para isto. Ou quando isso está no topo da minha lista. Ou quando toda a minha vida se resume apenas a isso. Deu para entender? Ficou claro? Porque esse versículo que a gente leu está dizendo que ele morreu para que eu não viva mais para mim mesmo. Então, se não é mais para mim mesmo, eu tenho que viver para quê? Estamos falando de missão. Qual é a sua missão na vida? Então, vamos dizer qual não é a sua missão primeiro. A sua missão não é ficar rico, a sua missão não é trocar de carro todo ano, a sua missão não é morar num apartamento melhor, a sua missão não é conseguir colocar seus filhos na escola melhor, a sua missão não é nada disso. Não é. Assustei você? Mas não é. Mas tem gente que está vivendo só em função desta missão, ou não tem. Samuel, é errado essas coisas? Não é errado. Eu mesmo faço isso. Eu toda segunda-feira pego o meu carro, pego a estrada e trabalho para sustentar minha casa, para pagar o plano de saúde dos meus filhos, para botar comida na mesa. Não, mas a minha vida não gira em torno apenas disso, e nem é o foco principal. Aliás, hoje eu faço isso muito mais por uma questão de sobrevivência. Então, se você quiser entender qual é a sua missão, entenda pelo amor de Deus, primeiro, qual não é a sua missão. Não é a sua missão viver uma vida para si mesmo. Eu poderia parar aqui, viu? Poderia parar aqui. E já levaria um monte de gente para casa para pensar. Porque, irmãos, agora eu não quero bater em você, não. Eu chamaria Bruno aqui, colocaria ele para tocar uma musiquinha de fundo musical aqui, bonitinha, e me ajoelharia com vocês aqui agora e diria, Senhor, isso é muito forte, porque quantas vezes quando a gente acorda de manhã, essas coisas nos seduz. Nos seduz. A gente não consegue enxergar nada além disso. Eu sou assim. A todo instante.
o mundo que a gente vive tenta nos convencer que ou a gente vive isso ou a gente vai ser o inverso. Aí sim que vamos ser os mais miseráveis do homem. Que marca que você está usando, meu irmão? Que marca é essa que você está usando? Aleatório. E você, irmão? Nike. Tem alguém com CIA aqui? Não, não precisa responder, não. É que se você usar CIA perto de mim, que estou com Aramis, perto de ele que está... Você é o mais miserável de todos os homens. Não é assim que o mundo ensina, não? Aí sabe qual passa a ser sua missão? Não ser o miserável dos Mários, dos Samuéis, dos Betos. Eu tenho que ter alguma coisinha aí, né? Paulo me ensinou que eu sei viver com Aramis e sei viver com Avenida 7. Ele disse, eu aprendi a ter fartura, não é pecado, e aprendi a passar necessidade, também não é pecado. Eu posso. Tem gente que não suporta. Eu já vi gente se jogar pela janela porque não teve condição de pagar o aluguel no lugar em que ele queria morar. Eu moro onde eu moro e moro em qualquer outro lugar, porque essa não é a minha missão. Essa não é. Se a minha vida começar a redundar em torno disso, eu me perdi. Eu me perdi. Ok? Segundo versículo. Versículo 16. De modo que, de agora em diante, a ninguém mais consideremos do ponto de vista humano, ainda que antes tenhamos considerado Cristo dessa forma, agora já não o consideramos assim. Eu gosto de uma outra tradução que diz, de modo que, de agora em diante, a ninguém mais conheceis segundo a carne. A ninguém mais conheceis segundo a carne é uma outra tradução na revista atualizada, Almeida, que substitui essa frase que diz assim, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. O que isso quer dizer? Isso aqui quer dizer uma outra coisa muito interessante. É que já que você não vai viver mais uma vida para você mesmo, já que você entendeu que seus valores são outros, e que a sua missão é outra, e daqui a pouco a gente vai falar dela, de qual é essa missão, já que você entendeu isso, não olhe mais para as pessoas sob o aspecto humano, porque tem algo dentro dessa pessoa, algo além do que os seus olhos veem. O que ele está dizendo é uma coisa muito básica, e eu quero que você entenda. O que a Bíblia está dizendo aqui é o seguinte, olha só, quando Deus criou o homem, Ele criou com um objetivo. Lemos isso domingo passado, Apocalipse 22, Ele criou o homem para se relacionar com Ele, e por isso o homem pecou, nós pegamos uma curva no meio da história, e aí Jesus tem uma missão de nos resgatar, de nos restaurar, para viver com Ele eternamente em novos céus e nova terra. É nisso que cremos e é isso que aguardamos. Pedro, ele diz, isto aguardamos. Ok? Então, se você já entendeu que quando Deus criou a mim e a você foi com esse objetivo, quando você olhar para a pessoa que está do seu lado, olha para a pessoa que você olha. Eu não gosto daquelas coisas que falam assim, diz alguma coisa, fale para o seu irmão, isso é chato demais, né, gente? Diga para o seu irmão, eu te amo, diga para o seu irmão, eu não gosto disso. Isso eu não faço não, porque é muito chato. Mas só olha para ele, dá uma olhada assim básica para ele, de cima a baixo. A oportunidade que você tem de olhar muito de cima a baixo, que as pessoas odeiam isso. Quando você olhar para essa pessoa que está do seu lado, você tem que entender que a Bíblia está dizendo para você não olhar mais para ela segundo os critérios humanos. Você tem que olhar para essa pessoa de uma outra maneira. Você tem que olhar para essa pessoa lembrando o seguinte, que Deus criou essa pessoa com uma essência. Com uma essência. Quando Deus olha para mim e para você, Ele não olha as minhas imperfeições físicas, Ele não olha se eu sou alto, se eu sou baixo, se eu sou gordo, se eu sou magro, graças a Deus. Ele olha o que Ele criou genuinamente e essencialmente, que foi o meu e o seu espírito. Quer voltar para Gênesis? E Deus criou o homem, e pegou o homem do barro, e o fez, e pegou e botou na estante. Foi isso? Um boneco de barro bonito, e botou na estante. Não, Ele pegou e soprou dentro
das narinas do homem. E quando ele soprou, ele colocou lá dentro uma alma vivente. Está escrito isso em Gênesis. Não está escrito? Então, o barro é provisório, o barro é um recipiente, porque para Deus o que importa é o que está aí dentro. Isso parece piegas, clichê, mas calma que não é, eu vou explicar melhor. Esse entendimento é o que faz, inclusive, eu responder perguntas que as pessoas fazem que não têm respostas aparentemente. Como, por exemplo, se Deus é bom, por que uma pessoa nasce sem perna? Se Deus é bom, por que alguém pega câncer? Se Deus é bom e é meu pai, é o criador de todas as coisas, por que uma pessoa, que nem aqueles que a gente vê na internet, nasce sem perna, sem braço e fica se rastejando? E isso é difícil de engolir. Não é difícil de engolir? Muito difícil. Eu já tive essa crise. Por que as coisas são desse jeito? Deus não é Deus, Deus não é pai, Deus não é o criador de tudo? Eu explico isso para você rapidinho, em 2 palitos. Primeiro, a primeira coisa que você tem que entender é que Deus, quando Ele te criou, eu vou explicar com um exemplo. Tem tempo? Tenho tempo. Muito tempo. Eu vou te explicar com um exemplo. Vou dar um exemplo. Eu quero que você entenda esse negócio, tá bom? É mais ou menos assim. Imagine, é um exemplo besta, mas é muito didático, dá para você compreender. Foi eu que criei. Eu mesmo, é de minha própria autoria. É por isso que é besta. Imagine que você... Vamos fazer uma ficção aqui agora. Imagine que você tivesse um filho que nascesse com uma característica rara. De repente, o seu filho começou, depois que nasceu, nós estamos, agora para você ajudar na minha ficção, nós estamos em 2050, tecnologia, ápice, tá? Não dá para imaginar isso em século XX, não. Aí nós estamos em 2050, a tecnologia, sabe, as pessoas já estão até se teletransportando, está tudo punk. E aí seu filho nasceu e de repente você percebeu que ele começou a morrer, a definhar, rapidamente. Os médicos rapidamente pegaram seu filho, levaram para a UTI e fizeram exames e descobriram que seu filho tinha uma característica rara. Ele não consegue se adaptar ao ecossistema. E aí eles colocaram eles numa máquina e chamaram os melhores cientistas, porque você não é o mais miserável dos homens, então você tem um bom plano de saúde. Aí eles chamaram os cientistas, e aí os cientistas descobriram, ele tem um problema que só vai se resolver aos 30, enquanto isso ele precisa ser encapsulado, ele precisa ser protegido do contato com a natureza. Aí esses cientistas foram e criaram rapidamente uma cápsula, uma armadura, uma proteção. Sabe, capacete, pernas, braços, tudo encapsulado. E aí, colocaram seu filho lá dentro. E aí, quando colocaram seu filho lá dentro, ele respirou e voltou a ser uma criança normal. Aí os cientistas, os médicos chegam para seus pais, para você, e dizem assim, olha, seu filho tem uma característica congênita rara. E eu tenho boas e más notícias para te dar. Seu filho é perfeito, seu filho é um super-homem, seu filho nunca vai morrer, ele é eterno. Revolução, capas dos jornais, saiu a primeira criança eterna. Seu filho é eterno, seu filho, depois, só que isso tudo depois dos 30. Depois dos 30, ele nunca vai ter uma doença na vida, ele vai ser tipo o Superman. Sabe, é um homem de aço. Você vai enfiar uma faca nele e a faca vai quebrar. Seu filho é uma coisa de outro mundo. Nós nunca vimos algo igual. Sabe, nós analisamos o DNA do seu filho aos 30 anos, quando ele tiver com a gestação dele humana completa, não a gestação, né, mas o crescimento, a completude dele, ele vai ser perfeito. Então, seu filho vai ser o cara que vai salvar a humanidade. Seu filho vai ser matéria demais até os 30, enquanto ele está em formação. Que eu não sei se vocês sabem, a gente não começa a morrer depois dos 70 e 80, vocês sabiam disso? Não. Existe uma coisa chamada a espiral do tempo biológica, que todo ser humano ele nasce e ele evolui, eu não lembro agora a idade, está na casa dos 30. Ele evolui até uma certa idade, e a partir dos 30 e alguma coisa, ele começa a morrer gradativamente.
A gente não envelhece depois dos 40, 50, a gente envelhece depois dos 30. Então, assim, você só cresce até uma determinada idade e depois você só definha até ficar velhinho e morrer. Ou seja, quem estava achando que estava jovem demais aí, boa notícia para você. Você está envelhecendo mais rápido do que você pensa. Mas tem uma tal de uma espiral do tempo que é mais ou menos assim. Então, assim, o ser humano, ele evolui até uma certa idade. É por isso que eu creio que quando nós formos arrebatados e recebermos corpos glorificados, as pessoas que morreram com 80 anos e as pessoas que morreram bebês, todas vão ressuscitar com 30 anos. 33, a idade de Cristo. Vão ser todos bonitos, elegantes, sadios, todos um bando de supermans. Mas vamos voltar para o seu filho que está lá encapsulado. Aí seu filho está lá. Aí os médicos dizem, mas só tem um detalhe. Até os 30, ele é vulnerável. Ele tem que ficar dentro dessa cápsula. Aí eu pergunto, você diria o que para os médicos? Não, eu quero abraçar meu filho, eu quero sentir ele, eu quero beijar meu filho, arranca essa cápsula dele. Você faria isso, não? Só se fosse louco ou louca, né? Você ia esperar até os 30, não ia? E depois, quando seu filho saísse, aí você ia ter a plenitude da sua alegria. Agora eu pergunto uma coisa para você. Seu filho nasce, ele vai para a escola com aquela cápsula, e a cápsula você tem que me ajudar na minha ficção, tá? A cápsula ela vai crescendo conforme o corpo vai crescendo também, é coisa do primeiro mundo. Aí, seu filho cresce, e ele vai para a escola, e ele faz faculdade, tudo com aquela cápsula, e você não consegue tocar nele, você só consegue alisar o visor do capacete dele, sabe aqueles capacetes de NASA e tal, você não consegue ter contato físico com ele, mas você tem uma convicção e uma certeza, meu filho está protegido, meu filho é diferente. Eu te pergunto, um dia seu filho estava jogando bola, e arranhou o capacete, e quebrou a luva, e quebrou a bota, o que é que você faz? Você vai para casa e começa a chorar, a bota do meu filho, ela era tão bonita, oh meu Deus, o que aconteceu com esse capacete, agora está todo arranhado. Ou você corre para restaurar, porque você sabe que o que importa está lá dentro. Eu estou te explicando agora por que é que as nossas cápsulas acontecem problemas. Sabe, uma pessoa que nasce sem braço, uma pessoa que nasce sem perna, uma pessoa que pega um câncer, uma pessoa, isso está atingindo só a sua casca. Deus, quando Ele olha para você, Ele vê uma outra coisa. Ele vê o filho que Ele ama e que logo chegará à estatura do varão perfeito. E Ele está aguardando o dia em que nós seremos como Jesus Cristo, o primogênito da criação. O problema é que nós nos apegamos à cápsula. Então a mãe louca, o pai louco, que não entendeu que o que vale é o que está dentro, se apegou aos acessórios. Eu sei, isso não é tão simples assim, porque somos humanos, somos matéria, e sentimos a perda. Mas isso nos faz entender que Deus está nos chamando para algo muito maior do que este mundo. Sabe, quando eu tenho medo do câncer, quando eu tenho medo da diabetes, ou tenho medo de perder uma perna, eu estou muito longe do que Deus preparou para eu viver. Isso tudo é casca, isso tudo é armadura, isso tudo é cápsula. Tem uma irmã que ela estava com câncer terminal. Mas logo quando ela pegou câncer, essa história é real, aconteceu comigo essa história. Logo quando ela pegou câncer, ela recebeu várias palavras de que ela seria curada e que aquela doença veio como testemunho. E a irmã pegou o câncer e ela começou a crer porque várias pessoas profetizaram que ela seria curada. Só que os anos iam se passando e ela só piorava. Ela só piorava. Mas os crentes ao redor tudo diziam, não, essa doença não é para a morte, e você vai ser curado, e você vai dar o testemunho pelo Brasil. Era todo tipo de profecia que ela recebia. E eu era amigo dela e da irmã dela. E aí um dia, eles me chamaram
ela estava muito mal, já estava em cadeira de rodas, já não conseguia nem andar. E eles me chamaram para fazer um culto na casa dela. E eu fui fazer esse culto lá na casa dela, com os amigos, com os parentes, fizemos o culto. E aí, quando terminou o culto, as pessoas começaram a testemunhar a respeito de como Deus estava cuidando dela e de como Deus estava provendo as coisas e arrumando um médico, arrumando um exame que não tinha dinheiro para fazer, e tal, aquelas coisas assim. E eu olhava para a cara daquela irmã e eu falava, alguma coisa aqui não está batendo. Aí, ela era minha amiga, eu tinha, intimidade com ela, e aí eu pedi ao pessoal que estava na sala, eu falei assim, eu posso ter uma conversa com ela particular? Pode. Gente, eu não sei de onde veio coragem para isso. Às vezes é o Espírito Santo que faz. Chamei ela, nós entramos no quarto para conversar, só eu e ela. Ela estava bem debilitada. Aí ela falou assim, você veio orar por mim? Eu falei, também, mas eu queria conversar uma coisa com você. Gente, não façam isso em casa. Só se o Espírito Santo realmente te falar no seu coração. Eu chamei ela e disse assim, eu queria ter uma conversa com você. O que foi, Samuel? Você já parou para pensar que todas essas palavras que você recebeu é uma cortina de fumaça? Que elas podem não se cumprir? Ela abriu um olho, olhou para mim. Eu falei, você já parou para pensar que você também tem que pensar na possibilidade da sua morte? Que você tem que pensar na possibilidade de nada disso que eles estão profetizando aí já não sei quantos anos acontecer? Ela abriu mais ainda o olho. E eu fiquei esperando a pancada, eu fiquei esperando ela gritar e me expulsar de dentro do quarto, no mínimo, Saia daqui, seu incrédulo, que você não tem fé, você não entende. Eu estava esperando o pior, mas eu não aguentei. Quando essa menina abriu a boca, essa menina falou as coisas mais marcantes que eu já ouvi na minha vida. Ela começou a chorar. E ela falou assim, você foi um enviado de Deus para me trazer paz. Eu falei, o quê? Ela falou assim, não tem nada que eu queira mais do que estar com Cristo, desde o dia que eu peguei esse câncer. Sabe, eu nunca gostei muito disso aqui. Eu nunca gostei muito desse mundo. Eu sempre sonhei em estar com Jesus. Eu sempre sonhei com o céu. Eu nunca quis construir coisas aqui embaixo. Samuel, durante esses anos todos que eu vivi com esse câncer, a única coisa que eu queria era dizer, Jesus, me leva, porque eu quero construir esse novo céu e essa nova terra junto com o Senhor, lá onde o Senhor está. Mas eu não podia orar, porque eu me sentia pecando, porque as pessoas trouxeram palavras e profecia, e eu não queria desagradar a Deus. Você foi a primeira pessoa que me disse isso, e ela chorava copiosamente. E ela dizia assim, as pessoas ficam com pena de mim, elas olham para mim e vê eu sem cabelo, e vê eu definhando, e vê eu sem andar, e vê meus braços atrofiando. Eu não estou nem aí, eu não ligo para isso aqui, eu estou pouco me lixando para o meu corpo, eu só penso no céu, tem uma coisa do céu que age dentro de mim. Samuel, você pensa que eu sofro? Eu não sofro. Aliás, eu sofro. Porque eu não estou tendo paz de dizer, Senhor, me leva, eu não consigo. E hoje o Senhor te trouxe aqui. Ela virou para mim e falou, Samuel, eu posso pedir a Deus para me levar? Eu falei, deve. Você deve pedir a Ele que cumpra em você a vontade dEle. Você não sabe qual é a sua missão específica. Você não sabe o que é que Deus quer de você. Não peça para você ficar, peça para Deus cumprir a vontade dEle na sua vida. Ela falou assim, então eu vou pedir para Ele me levar, porque o que eu mais quero é estar com Ele. Eu falei, peça. Essa mulher, ela não estava com crise. Por que eu não tenho cabelo? Porque essa mulher, ela viu ali. Ela viu algo que a maioria de nós não vê. A gente se desespera quando ronca o estômago. A gente se desespera quando a gente olha para o nosso filho, ele está com febre. Mas essa mulher viu, não, Deus, Ele não está preocupado com coisas pequenas, porque o que Ele reservou para mim, nem olho viu, nem ouvido ouviu, e nunca chegou ao coração do homem. Esse é o reino que eu vivo. Desculpa se eu escandalizar vocês, mas hoje eu estou aqui com saúde, e se hoje eu tiver um câncer, eu não estou nem aí. Porque o que tem de mim que agrada a Deus está dentro de mim, dentro desta cápsula.
E todas as vezes que eu estiver preocupado com esta terra, eu sou o mais miserável de todos os homens. A minha missão tem que ser compreendida a partir da missão de Jesus, que é muito mais do que tudo isso que eu e vocês estamos vivendo aqui embaixo. Deu para entender? Essa menina, quando eu terminei de dizer isso, chamou todo mundo dentro do quarto. Chamou irmã, primos, amigos, parentes. Reuniu todo mundo e falou: eu tenho um comunicado muito importante para fazer. Eu falei: hoje eu saio daqui apanhado. Ela chamou todo mundo e falou assim: o meu irmão Samuel mudou a minha vida. Ele me libertou. Ele me mostrou algo que eu não estava conseguindo ver. E eu quero pedir perdão a vocês, ela falou. Eu quero pedir perdão a vocês pelo que eu vou dizer agora. Mas vocês estão sofrendo por mim mais do que eu estou. Vocês estão preocupadas comigo mais do que eu estou. Vocês estão apegados à minha casca mais do que eu estou. E eu não tenho interesse nela. Hoje eu estou fazendo uma oração que eu nunca fiz. Eu quero que o Senhor me leve. Eu amo estar com o Senhor. Eu quero olhar no olho dele. Eu lembro que ela falou uma coisa muito interessante. Eu nem penso em, quando eu encontrar com Jesus, perguntar para ele por que eu peguei um câncer. Eu só penso em agradecer. Obrigado. Porque o Senhor permitiu que eu viesse te ver antes de muitos. Gente, essa mulher teve uma revelação. Quando ela terminou de dizer isso, as pessoas olhavam para ela, olhavam para mim, olhavam para ela, olhavam para mim. Eu ficava vendo qual era a hora que eu ia apanhar. E ela disse: eu estou orando para o Senhor me levar. E começou a chorar. E ela disse assim: eu quero que vocês digam a todas as pessoas da minha família: hoje foi o único dia em que eu fiquei feliz de verdade, em todos os dias da minha doença. Ela mandou este recado. Isso foi numa terça-feira. Na quarta-feira ela baixou ao hospital. Na sexta-feira ela morreu. A família dela, até hoje, me manda mensagem de agradecimento por eu ter feito com ela, por eu ter dado a ela os últimos minutos de alegria que ela não teve durante todo o câncer dela. Fiquei muito amigo da irmã dela, que cuidou dela durante todo o tempo. Isso é revelação. Isso é visão. Isso é entender para que eu e você fomos feitos. Está compreendendo isso? Está tudo muito acima do que os nossos olhos veem. É por isso que a gente se consterna e se entristece com tanta coisa que não deveria. Versículo 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Você não é mais a mesma pessoa. Não olhe mais para ninguém segundo a carne. Não olhe mais para ninguém segundo a carne. Não olhe mais para ninguém como um ser humano comum. Nós estamos vivendo outro nível. Eu sei. Muitos caminharão com a gente e não terão essa percepção. Infelizmente. Mas estamos caminhando. Vamos caminhar. Um dia, o meu desejo é que o Espírito Santo nos convença a todos da justiça, do pecado e do juízo. E nos convença a todos que Deus, Ele está olhando para outra direção. É aquela história que todo pastor gosta de contar, do provérbio chinês. O sábio aponta para o sol e as pessoas ficam olhando para o dedo. Tem muita gente olhando para o dedo. Você tem que olhar para onde o dedo está apontando. Para a glória. Para o além. Amém? Você é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que surgiram coisas novas, em outra tradução, e eis que tudo se fez novo.
Se você não compreender que você é uma nova criatura em Cristo, não adianta você ter nenhuma missão. Você agora tem uma nova essência, você agora tem um novo parâmetro, você agora tem uma nova direção a caminhar. Esse mundo não pode mais fazer sentido para você, se não tem alguma coisa muito errada. Sabe, a Bíblia fala que nós teremos corpos glorificados. Lá não tem câncer, lá não tem problemas congênitos, lá não tem defeitos, lá não tem nada, lá não tem nem dor de cabeça. É para lá que nós estamos indo. Se a gente perder essa esperança, é melhor você viver sua vida. Tenta aí, tenta se livrar dos cânceres e botar comida na mesa. E vai tentando. Vamos ver onde é que isso vai dar. Versículo 18. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Epa! Tudo isso que nós falamos aqui agora veio de quem? De Deus. Que depois que nós pecamos, nós fomos destituídos dele, fomos destituídos da glória dele. E ele agora nos reconciliou com ele. Todo esse projeto, todo esse assunto tem a ver com o fato de Deus querer puxar e arrancar essa essência que está dentro dessa cápsula. Você sabe o que vocês são? Vocês são encapsulados. Mas quando Deus olha para você, Ele vê uma essência dentro de você que Ele quer. A Bíblia fala que quando nós morremos, a carne vai, o corpo vai para o pó e o espírito volta para Deus, porque é o que interessa para Ele. Agora, versículo 18 diz: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Cristo morreu na cruz e, você sabe que essa palavra é interessante? Reconciliar. Conciliar é fazer um acordo entre partes. Conciliar é fazer um pacto, é fazer um entendimento entre partes. Havia um acordo entre Deus e os homens. Esse acordo foi quebrado. E nós merecíamos o inferno por causa disso. Agora Ele está nos propondo uma reconciliação, um novo pacto, uma nova aliança, um novo acordo. Isso é reconciliação. Então a missão de Cristo está sendo cumprida. Qual é a missão de Cristo? Olha aqui, está no versículo 18. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. A missão de Cristo é reconciliar eu e você com Deus. Ok? Até aqui tudo bem? Pronto, agora eu te digo qual é a sua missão. No finalzinho, na prorrogação do último tempo, te digo qual é a sua missão. A sua missão está aqui. E nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, versículo 19, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Qual é a sua missão? Deus confiou a você o ministério da reconciliação. Deus confiou a você o ministério da reconciliação. Deus confiou a você o ministério da reconciliação. Ele te reconciliou com o Pai e pediu que você fosse atrás de outros para se reconciliar com Ele. Qual é a sua missão? Qual é a sua missão? Sua missão não é tocar. Sua missão não é cantar. Sua missão é reconciliar as pessoas que estão ao seu redor. Por isso, não mais olhem para as pessoas segundo a carne. Sabe, o seu colega de trabalho chato não é mais o seu colega de trabalho chato, é alguém que você tem que reconciliar com Deus. O seu vizinho insuportável não é mais o seu vizinho insuportável, é alguém que você tem que reconciliar com Deus. Porque se você só consegue achar ele chato ou insuportável, você não está entendendo o Evangelho. E engraçado é o 20 para finalizar. O 20 diz assim: portanto, não, o 20 precisa de um fundo musical.
esse 20, gente, esse 20 me sabe, toca no meu coração de uma maneira indescritível. Oh, gente, olha o que o 20, tem que ter fundo musical para ler o 20. Olha o que o 20 está dizendo. Portanto, somos embaixadores de Cristo. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhe suplicamos, reconcilie-se com Deus. Vocês estão vendo isso? O 20 é como se Deus pedisse ajuda a você, para avisar para o outro, para clamar para o outro que se reconcilie com Ele. Você sabe o que arde no coração de Deus? O desejo de viver junto com você. E Ele pediu para você fazer isso com Ele. Ele deu uma missão para você. Vai lá e faz um apelo. Diz a eles que eu quero me reconciliar com eles. Sabe quando você na sua adolescência brigou com aquele amigo que você muito gostava e ele parou de falar com você? Já deve ter acontecido isso com alguns de nós, ou com um primo, ou com algum parente, que você brigou e ele não queria mais falar com você. E aí você queria muito que ele voltasse a falar com você, porque você amava aquela pessoa. E aí você pega um amigo em comum e fala, vai lá e fala com ele, por favor, que ele volte a falar comigo. Ou quando um marido briga com a esposa, ou quando a esposa briga com o marido, que chama o pastor para dizer, ele está de mal comigo, por favor, fala com ele que eu amo. Isso já aconteceu comigo várias vezes. Diz a ele para falar comigo de novo. Deus está se colocando neste papel. Ele está dizendo assim para você, vai lá, tem um monte de gente que não me entendeu, que está preocupado com a cápsula. Tem um monte de gente que está preocupado com sua própria vida. Vai lá dizer para ele que eu amo. E que eu quero me reconciliar com ele. Olha o 20, portanto somos embaixadores, somos enviados, somos delegados de Deus, por Deus, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo. Por nosso intermédio, Ele está usando você como um intermediário para apelar. Por amor a Cristo, lhe suplicamos, reconcilie-se com Deus. Esse é o apelo. Essa é a sua missão. Tudo que eles falaram aqui na hora que eu falei são instrumentos para cumprir essa missão. Vamos falar delas domingo que vem. Vamos falar de que coisas você pode executar para esse apelo ser ouvido. Eu não posso ensinar missão a vocês. Eu não posso dizer como tocar, como cantar, como cuidar de um grupo caseiro, se vocês não entenderem isso. Que cada vez que vocês chegarem aqui e botar uma cadeira no lugar, é porque vocês estão clamando a alguém que Deus está dizendo, reconcilie-se comigo. Não vou. Eu não vou ensinar ninguém a fazer nada nessa igreja, se não tiver dentro do coração um desejo de cumprir esta missão. Vocês estão compreendendo isso? Essa é a sua missão. É ser a voz de Deus. É ser um apelo de Deus. É chegar para as pessoas e dizer, não é criticá-las, nem condená-las, nem querer dar lição de moral nelas. É amá-las e dizer assim, por favor, você não está vendo que você entrou num redemoinho? E que você só faz girar a sua vida inteira, mas tem alguém que está dizendo, vem, reconcilie-se comigo, vamos ficar de pé. Sabe, é por isso que eu fico muito triste, porque eu pedi para aqueles irmãos responderem errado. Sabe por quê? Porque a resposta errada que eles deram, propositalmente, mostra o que acontece muitas vezes na igreja. As pessoas se apaixonam pelo instrumento e não pela missão. Então Deus dá um dom para a pessoa para cantar e ela só ama cantar. Aí Deus dá um dom para a pessoa para coordenar um grupo, ele só ama coordenar o grupo.
dá um dom para a pessoa tocar e ele só gosta de bater tecla. É por isso, sabe o que acontece o quê? É por isso que as pessoas ficam chateadinhas. É por isso que as pessoas ficam preguiçosinhas. É por isso que elas falam, eu não quero fazer, eu não quero fazer. Porque não está ardendo no coração delas. O clamor é porque elas não estão sendo amigas de Deus. Porque Jesus falou assim, eu não te chamo mais servos. Você não é mais um mero executador de coisas. Você não é mais um instrumentista. Você não é mais uma cantora. Vocês não são servos, vocês são amigos. E um amigo pede ajuda a outro amigo. E eu estou pedindo a você, me ajude a clamar às pessoas que se reconciliem comigo. Então você vai para sua casa viver a sua vida. E aí agora você não gosta mais de tocar. Agora a gente fica precisando de uma pessoa para tocar num grupo e não tem. Porque as pessoas gostam de tocar para si mesmas. A gente fica precisando de uma pessoa para desenvolver uma coisa na igreja e não tem. Você sabe por quê? Porque as pessoas estão vivendo as suas próprias vidas e não estão ouvindo um clamor do Senhor batendo no seu ouvido, dizendo, me ajudem a fazer com que as outras pessoas se reconciliem comigo. Não tem como entender missão se você não entender isso. Não tem, esquece. Não tem como virar para mim e dizer, pastor, arruma uma coisa para fazer na igreja. Não tem, se você não entender isto. Não tem. Não tem, tem que arder no seu coração. Você tem que saber que a sua vida não é mais sua. Não é mais sua. Você tem que entender que você não vive mais para satisfazer as suas conquistas. Senão você está em outro evangelho, não no de Jesus. Se a voz dele não ecoa no seu ouvido dizendo, meu filho, minha filha, me ajuda a fazer esse apelo para aqueles que não me conhecem ainda. Se isso não está no seu coração, esquece. Aqui não é o lugar de você trabalhar. Mas se você conseguir ouvir essa voz, se você conseguir ouvir esse clamor, se você conseguir ouvir que o Senhor Jesus tem desejo por uma família, e que Ele está vendo que tem um monte de gente encapsulada, perdidas nas suas próprias cápsulas, e quer que você seja cooperador dEle, que é isso que a Bíblia diz, que nós somos cooperadores de Cristo. Se você tem ouvido esse chamado, você tem uma missão. Você tem uma missão. Domingo que vem eu te digo como executar, mas você tem. Isso tem que arder no seu coração. Feche seus olhos, por favor. Vamos orar. Tanta coisa tenho feito para o meu próprio prazer. Tenho andado à procura do meu próprio bem-querer, enquanto existe tanta gente ansiosa por aí, não te conhecendo assim como eu conheço a ti. O chamado que um dia tu fizeste a mim, e no qual sem hesitar eu disse sim, ecoou em meus ouvidos como na primeira vez, e a ti, Jesus, eu novamente digo sim. Eis-me aqui, eu livre estou ao seu dispor, para onde tu quiseres me enviar. Me coloco submisso a ti, Senhor, para o teu querer em mim realizar. Essa música é a oração desse domingo. Eu não quero ninguém aqui na frente, que não esteja se sentindo arrependido por não ter atendido a esse chamado com mais alegria. Eu não quero. Eu quero apenas. Não estou chamando você aqui para receber uma oração. Eu estou chamando aqui você para dar um passo de mudança. Aquelas pessoas que não tinham compreendido que algumas coisas que o Senhor lhe chamou para fazer tinha a ver com isso, e você relaxou. Ou se você se sente
desconectado com esse propósito, esse é um momento de você orar isso para Deus e dizer: Senhor, eu me arrependo. E eu quero fazer isso com todo o meu coração. Eu quero atender esse chamado. Eu não quero ficar perdido, eu não quero vir para a igreja só para sentar no banco e ficar usufruindo das coisas desta vida que o Senhor disse que podia me dar, porque eu não quero ser o mais miserável de todos os homens. Senhor, eu me arrependo e eu quero cumprir a minha missão. Se o Senhor não arrumou algum instrumento ainda para mim, que arruma, Senhor, porque eu preciso me envolver nessa missão, porque eu quero ser um embaixador do Senhor, para clamar: vem aqui, eu quero que você dê esse passo de fé, em nome de Jesus. Quanta coisa tenho feito para o meu próprio prazer, eu tenho andado à procura do meu próprio bem-querer, enquanto existe tanta gente ansiosa por aí, não te conhecendo assim como eu conheço a ti. O chamado que um dia tu fizeste a mim, e no qual sem hesitar eu disse sim, ecoou em meus ouvidos como na primeira vez, e a ti, Jesus, eu novamente digo sim. Eis-me aqui, eu livre estou ao seu dispor, para onde tu quiseres me enviar. É isso que você está orando? Me coloco submisso a ti, Senhor, para o teu querer em mim realizar. Eu disse que eu só queria aqui na frente as pessoas arrependidas de estarem vivendo desconectadas com este chamado. Então, se você veio aqui na frente, eu quero que toda a igreja bata palma para vocês agora, porque vocês são corajosos. Vocês são corajosos, porque as pessoas têm vergonha de vir aqui e dizer: Senhor, eu sou um traste. Senhor, eu não estava entendendo nada. Senhor, eu estava cuidando da minha própria vida. As pessoas têm vergonha de dizer assim: Senhor, eu estava girando ao redor do meu próprio umbigo. Vocês são retados e retadas. Parabéns. Vocês estão arrependidos. Tem mais chance de vir ainda. Quem quiser tomar coragem pode vir. Só não vai ter mais palma, mas vem. Eu quero dizer para vocês uma coisa. Se vocês estão aqui hoje, você sabe por que vocês estão aqui hoje? Porque alguma coisa bateu aí no coração. Não fui eu, não foi o fundo musical, foi o Senhor que falou uma voz, e vocês conseguiram captar essa voz. Vocês não estão aqui à toa. Vocês estão aqui porque vocês ouviram Jesus dizer assim: eu tenho uma missão para vocês. Eu tenho uma missão. Você sabe o que é bom? É a pessoa vir aqui na frente sem nem saber o que vai fazer. Eu não sei se eu vou cantar, eu não sei se eu vou tocar, eu não sei se eu vou arrumar a cadeira. Isso é lindo! Porque agora sim nós temos missionários de verdade. Sabe por quê? Porque vocês vieram só pelo chamado. Só porque assim, é Jesus que está me chamando, Ele está precisando de mim, Ele quer me usar para eu apelar e clamar as pessoas que se reconciliem com Ele. Então eu vou. Não me importa se é para limpar chão, não me importa se é para lavar banheiro, não me importa se é para cantar no microfone. Eu vou. Lá depois eu descubro o que é que eu faço. Isso é lindo. Vocês são missionários. O Senhor chamou vocês para cumprir uma missão, para largar os seus mimimis, para largar de cuidar das suas próprias vidas. Largar não, pode continuar, mas deixar de ser o foco e dizer assim: Senhor, me encaixa nesse negócio, porque até agora eu só estava olhando para mim, e eu me arrependo. Glória a Deus pela vida de vocês. Não deixe isso ficar só aqui na frente. Não deixe. Não deixe isso ficar só nesses passos que vocês deram nesse domingo de manhã. Não deixa.
Vocês têm que ir para casa e dizer assim: Senhor, eu fiz um acordo. Eu resolvi ouvir o teu chamado. Então o que é que tem para eu fazer, Senhor? O que é que tem para eu fazer? Domingo que vem eu falo mais. Mas pense que isso não se resolve só num domingo. Isso se resolve na caminhada. Vamos caminhar juntos. E o Senhor vai revelar a cada dia o que Ele espera que você especificamente faça para cumprir esta missão. Amém? Amém? Posso orar por vocês? Eu disse que ainda tem tempo de vir, mas eu também vou dizer, ainda tem tempo de voltar. Porque eu vou fazer uma oração agora radical. Eu posso orar por vocês, se eu não puder, pode sair. Eu posso orar por vocês, para que o Senhor cumpra um chamado na sua vida, que você se disponibilizou agora a ter. Você está sendo disponível, você está se disponibilizando. Eu posso clamar agora ao Senhor, que fala: Senhor, esses irmãos aqui disseram, estou aqui. Eu posso pedir para Ele dar essa função a vocês, dar essa missão a vocês. Se não está preparado, volta, porque eu vou orar e o Senhor vai dar. Amém? Vou dar 10 segundos para você desistir. Quanta coisa tenho feito para o meu próprio prazer. Glória a Deus. Tenho andado à procura do meu próprio bem-querer, enquanto existe tanta gente ansiosa por aí, não te conhecendo assim como eu conheço a ti. O chamado que um dia tu fizeste a mim, e no qual, sem hesitar, eu disse sim. Se você não foi, é porque você disse sim. Então eu vou orar por você. Fecha seus olhos e coloca a mão no seu coração. Senhor, o Senhor fez um chamado essa manhã. O Senhor fez um chamado. E pessoas que estavam arrependidas de não estarem cumprindo esse chamado e ouvindo esse chamado, vieram aqui. Pessoas que começaram a entender que a vida delas é muito pequena se comparado àquilo que o Senhor quer que elas vivam, vieram aqui. E essas pessoas estão dizendo que estão disponíveis, Senhor. Elas estão disponíveis para trabalhar, para agir, para fazer coisas no Teu reino, sem má vontade, sem peso. Elas estão com alegria, Senhor, no coração. Então eu quero pedir ao Senhor, Pai, que o Senhor coloque no coração. Essa não será uma voz humana, Pai, que vai falar no ouvido deles. Essa será uma voz do Senhor, que vai sussurrar no ouvido deles aquilo que o Senhor quer que eles façam. Por enquanto eles estão disponíveis, Senhor. Por enquanto eles deram esses passos, eles tiveram a coragem de se arrepender e virem aqui. E nós estamos clamando, Senhor, para que isso não se perca num domingo, mas para que isso faça parte da vida deles todos os dias que eles acordarem. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, a minha última oração dessa manhã é que isso não se acabe aqui. Que esse desejo que o Senhor colocou no coração desses irmãos, que eles durem para sempre até o dia da tua volta. Não deixa que esses irmãos fiquem pelo caminho. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor abençoe todos vocês.